que tinha conhecimento por O senhor soube, então, por terceiros. Sim. O senhor mesmo nunca teve relação com o senhor Adhemar Palocci em nenhum momento? Não. Tá ok. Muito obrigado. Obrigado, deputado, pela tolerância e vamos para frente. Eu tenho dúvida alguma que Vossa Excelência vão haver de continuar com essa convivência extremamente harmônica entre Vossa Excelência. Deputado Miguel Haddad. Sim, para esclarecer a casa, e até porque o deputado Zaratini citou a cidade de Jundiaí, do qual fui prefeito por 3 vezes. Assim que assumi em 97, havia um contrato com a Camargo Correia, e eu, então, enquanto prefeito, em 98... Deputado Miguel, como a questão de ordem de Vossa Excelência está fora do contexto, eu vou conceder a Vossa Excelência o tempo de liderança da minoria ao requerimento aqui de autoria do deputado Bruno Araújo, concedendo a Vossa Excelência o tempo da minoria. Concedo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de 5 minutos. E em 98 eu suspendi o contrato, deixando de efetuar os pagamentos durante os meus 2 mandatos. Quando houve qualquer indício de suspeição, diferente do que o governo federal fez e faz, no meu governo eu suspendi os pagamentos. Quero deixar isso muito claro. A concorrência não foi licitada enquanto eu era prefeito, houve um apontamento do Tribunal de Contas e eu suspendi o pagamento por 7 anos. Posteriormente, a Camargo Correia entrou com uma ação, ganhou a ação e aí o outro governo fez os pagamentos. Só para deixar claro aqui a minha posição enquanto prefeito, enquanto homem público. Aproveitando aí do tempo que me resta, eu quero voltar a indagar o senhor Dalton Vancini sobre... Mas o tempo de liderança não era para indagar. Não, nós temos essa concessão desde o início já, né? Vossa Excelência nós abrimos esse recurso? Não usei. Essa hipótese. Todas as vezes. Não, Vossa Excelência já usou também o tempo do PT. Todas as vezes. A grande maioria dos parlamentares já usou. Todas então, nós vamos conceder senhor, o tempo de liderança ao deputado isso. Miguel. A regra tem que ser única. Então, mas eu queria só retomar a questão com o senhor Avancini. Na questão do empréstimo do BNDES, foram 200 milhões para capital de giro. 200 milhões para capital de giro. E foram entregues 110 milhões em propinas. Como é que se justifica um recurso a juros subsidiados para capital de giro e 110 milhões que são entregues como propina? Qual é a lógica desse procedimento? Bom, deputado, eu vou voltar à mesma questão, assim, absolutamente não tem relação nenhuma de uma coisa com a outra, né? A empresa faturava, no último ano, faturou cerca de 6 bilhões de reais, né? Quer dizer, então, os 200 milhões de capital de giro eram dinheiro para as operações de toda a empresa, né? Quer dizer, não era especificamente para um projeto, né? E não havia até, assim, muitas vezes os projetos da Petrobras, eles eram superavitários e não se colocava recurso de capital de giro, né? O giro era feito com os próprios recebimentos do projeto, né? Então, não há relação nenhuma de uma coisa com a outra, né? No caso da usina de Belo Monte, o consórcio construtor, quem indicou o consórcio construtor e por que a Mendes Júnior, que é uma das grandes construtoras do país, ficou de fora desse consórcio? Não, a Mendes Júnior estava no consórcio que ganhou a concessão, né? E acabou por não continuar depois no projeto. Ao que me recordo, já tinha alguma questão de garantia que era necessária na época da formação do consórcio construtor, que acabou sendo impeditivo para ela permanecer. Mas ela participou do consórcio, acho que da concessão, se eu não estou enganado aqui. Eu quero voltar a uma questão que já foi feita pelo deputado Jordi, mas eu queria voltar a reiterar. O consórcio, no primeiro momento, as grandes construtoras não participaram do consórcio. E o senhor faz as considerações e as razões pelas quais não participaram do consórcio. Posteriormente, formam um consórcio de construtoras. O que é que mudou? Qual foi o ganho das empresas que ganharam o consórcio? A Norte Energia, qual foram as razões que a Norte Energia participou e depois repassou a construção da usina de Belo Monte? Bom, após ela ter ganho a concessão, né, ela resolveu fazer uma licitação para fazer as obras e não contratar diretamente as empresas que eram sócias dela no consórcio investidor, né, assim a gente chama.
A motivação, nós não sabemos claramente as motivações que ela teve para isso, mas o fato de você deixar de fora a Odebrecht, a Camargo e a Andrade, né, que eram reconhecidamente as maiores construtoras de hidrelétrica do país, fora da maior hidrelétrica que o país ia construir, não faria muito sentido. Então, talvez até por ter uma garantia de que o empreendimento fosse sair nas condições que tinha que sair, né? Mas elas estavam habilitadas, reuniam as condições técnicas de acordo com o edital, tinham capacidade para a execução da obra. As razões pelas quais, até porque se o outro consórcio aceitou a execução da obra, por que não eles? Saber quais eram as razões da Norte Energia, né, deputado? Eu não sei o que motivou essa decisão de chamar as grandes empresas aí. Ok, eu agradeço. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Haddad. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Fábio Garcia. Boa tarde, presidente, senhores deputados e senhor Dalton. A quem eu dirijo a palavra, quero aqui perguntar se a sua assunção ao cargo de presidente da Camargo Correia veio de alguma indicação política ou foi meritória da sua carreira? Não, foram 20, naquela época ainda 18 anos, 19 anos de trabalho na empresa. Não teve nenhuma indicação. Certo. Então, meritória. Então, acredito como, óbvio, um diretor-presidente competente, então, o senhor conhecia, de fato, os atos, as ações cujos diretores que estavam abaixo de ti respondiam para Vossa Senhoria praticavam na empresa. Quer dizer, você não aceitaria que um diretor assinasse um contrato de montante relevante ou um contrato de obra ou de financiamento sem que você conhecesse os termos e condições do contrato. Isso é verdade? Sim, mas assim, você tem um nível de delegação na empresa, né, quer dizer, em que esses diretores eles apresentam o que vão assinar, mas eles tinham delegação para assinar, né, quer dizer, não era, dependendo, né, o contrato e sobre o que era, muitas vezes estava na alçada de uma determinada área assinar, né, quer dizer, não era o presidente que assinava, né. Eles reportavam a mim, sim, que estariam assinando, mas eu muitas vezes não entrava no detalhe de cada um desses contratos, né, na maioria das vezes até, né. Ok. Como diretor-presidente, talvez uma das suas principais funções era de proteger os interesses dos seus acionistas, inclusive com relação à garantia do lucro de cada empreendimento que a empresa participasse. Correto? Correto. Ok. O senhor disse aqui que o senhor não entende que as propinas que foram pagas pela Camargo, elas saíam de superfaturamento de obra, mas sim de uma redução do lucro, o que eu tenho uma certa dificuldade de compreender, já que se o acionista tivesse disposto a fazer aquela obra por um lucro menor, óbvio, num certame justo, vocês ofereceriam aquilo que o acionista estava confortável e não um preço maior. Então, essa diferença entre o lucro aceitado pelo acionista e o preço real da obra, parece-me que, de fato, é superfaturamento. O senhor concorda com isso? Essa questão eu já abordei várias vezes, né? Quando você fala na Petrobras, por exemplo, nós incluíamos o que se pagaria de propina dentro do preço, do orçamento. Consequentemente, você adota isso, você pode falar que é um superfaturamento, né? Agora, você só saberia se isso saiu ou não o dia que você conclui e tem o resultado final do empreendimento, né? Quer dizer, se você ao final tiver um resultado menor do que o que você orçou, eventualmente você fala que isso não saiu lá de dentro, né? Quer dizer, você acabou tirando do próprio acionista. Então, assim, não é tão simples assim essa conclusão, né, da onde sai o recurso. Agora, eu afirmo, né, no caso da Petrobras, que estava dentro do orçamento esse valor, né? Bom, em sendo superfaturamento e essas obras sendo financiadas direta ou indiretamente a Camargo Correia, seja ela financiando o contratante da Camargo Correia, em alguns casos diretamente a Camargo Correia, há de se pensar que se, por exemplo, num projeto onde a alavancagem é de 70%, 70% desse investimento foi financiado pelo banco, incluindo esse superfaturamento, e 30%
deste recurso financiado através de capital próprio, incluindo esse faturamento, já que não há como fazer distinção do que é, porque eu acredito que nem a contratante, nem a Camargo nunca tem apresentado ao BNDES uma planilha de investimento de CAPEX, onde distinguia preços e aí embaixo vinha superfaturamento ou propina. Então, acredito que ela estava distribuída naqueles itens ali previstos naquela planilha de CAPEX. Então, daquele financiamento total, o BNDES acabou financiando de uma forma ou de outra 70% proporcional ao nível de alavancagem esses pagamentos de propina. O senhor concorda com esse raciocínio? A questão, assim, se você apresentou que você teria 8% de margem na hora de fazer a análise do negócio, e nesses 8%, no final, você entregou 7% para o seu acionista, se esse 1 foi você considerar que é o 1 que foi pago indevidamente, esse raciocínio não estaria certo. Mas, no fundo, acho que o que, concordando até com o senhor, é fato, que todo recurso que entrou naquele empreendimento, que serviu para pagar o fornecedor, serviu para pagar a propina, serviu para pagar a mão de obra, o equipamento, veio do financiamento. Então, assim, todo recurso que tem ali veio, ou veio a parte que veio do financiamento, a parte que veio do próprio acionista que pôs o recurso dele. Então, o dinheiro veio desses dois caixas, certo? Não tem outro caixa, né? O senhor disse que vocês pagaram ou desembolsaram, se não me entendi mal, aproximadamente 600 milhões de reais em empréstimos direto ao BNDES, à Camargo Correia, no período que o senhor presidiu a empresa. Nestes contratos diretos do BNDES com a Camargo, houve superfaturamento para pagamento de propina? Não, e o que eu falei não é isso. Assim, o que eu mencionei são financiamentos em projetos em que a Camargo esteve envolvida, né, quer dizer, que tiveram recursos do BNDES. Não foram financiamentos tomados pela Camargo Correia, né, quer dizer, então não... E eu desconheço o pagamento de propina nesses contratos. Inclusive são contratos da área internacional, quase todos aí, né? E nos financiamentos que a Camargo Correia era contratada, mas o BNDES apoiava esses empreendimentos, tem algum que houve... No período em que eu fui presidente, acho que não houve nenhum caso em que houve financiamento direto para a Camargo referente a algum projeto. Não, estou perguntando agora indireto. Financiamento a contratante da Camargo, e neste empreendimento houve pagamento de propina. O senhor conhece algum? Não, desconheço. Exceto a refinaria do Nordeste, que houve financiamento do BNDES, né? E a própria Belo Monte, mas... São nesses casos que já são conhecidos. Né? Nesses casos conhecidos, sim. Então, fazendo um paralelo, nós estamos dizendo que nesses casos, pelo menos, da refinaria Abreu Lima e também de Belo Monte, acabou que o BNDES foi levado a um pagamento superfaturado, e esse pagamento superfaturado da obra foi fializado para pagamento de propina. No final, o BNDES também participou de forma indireta do pagamento de propina, é isso? Sim. Para mim, eram essas as perguntas que eu gostaria. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Fábio. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Sérgio Vidigal. Senhor presidente, Marcos Rota, queria cumprimentar aqui o senhor Dalto Avancini, ex-presidente da Camargo Correia. Senhor Dalto, o jornal o Globo, em publicação do dia 2 de abril de 2015, informou: o presidente da Camargo Correia, Dalto Avancini, confessou à Justiça que a empresa pagou propina para executar obras da Ferrovia Norte-Sul, nos mesmos moldes das operações que foram feitas com os contratos da Petrobras, inclusive com formação de cartel entre as empresas. O senhor admitiu que o esquema irrigou os cofres de partidos políticos e agentes públicos. As declarações foram feitas em depoimento de delação premiada aos investigadores da Operação Lava Jato. Na Norte-Sul, a empreiteira participou de contrato no valor de 1 bilhão, assinado em 2010 com a Valec, estatal ligada ao Ministério do Transporte, que administra as ferrovias brasileiras. Em outra parte da reportagem, é informado: a Avancini detalhou a existência na Norte-Sul de um esquema similar ao Clube das Empreiteiras, que determinava quais empresas venceriam as licitações da Petrobras. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao senhor: houve influência de autoridades do Executivo,
do ex-presidente Lula para a liberação desses valores? Veja bem, há um erro nessa informação, porque não fui eu quem falei de Ferrovia Norte-Sul. Acho até que existem pessoas falando, mas não fui eu, né? Quer dizer, então o Globo, essa informação não é verdadeira, não fui eu que fiz denúncia, eu não trabalhei com a Norte-Sul, não participei de negócios com a Norte-Sul, então o nome que colocaram aí está equivocado, não fui eu que falei sobre Ferrovia Norte-Sul e a Norte-Sul não faz parte do meu acordo de delação. Não faz parte do acordo de delação do senhor? E o senhor sabe informar-se desse total de 1 bilhão do contrato mencionado na reportagem? O senhor sabe dizer quanto foi o financiamento do BNDES? Não sei. Não? Não sei. E como foi formado o Clube das Empreiteiras? De quem partiu o pontapé inicial para a formação do Clube das Empreiteiras? Bom, eu posso reportar sobre o que eu participei, que foi no caso da Petrobras, que eu também não participei da formação, mas eu sei como funcionava. Não me parece que haja, né, esse clube, assim, no fundo você pega as grandes empresas e elas se juntam onde interessa para elas, né? Então esses acordos que haviam na Petrobras já existia, né, um grupo de empresas que se conversavam e a partir daí que elas formaram e que depois se deu esse nome de clube aí, né? Quer dizer, mas não existia, ele era focado naquele projeto, naquele grupo de projetos que a gente trabalhava na Petrobras, né? Esse clube das empreiteiras, senhor Dalto, que determinava quais empresas venceriam licitações de obras públicas, tinha um presidente desse clube? Não. Na Petrobras, não. Não tinha presidente do clube, não. Não? Não. Não tinha um responsável pelo clube? Não. Até porque nenhuma empresa aceitaria que tivesse alguém que determinaria qual seria, né? As empresas tinham, em geral, né, os executivos das empresas que participavam das discussões e, em conjunto, se decidiam, né? A função do que se chama clube era exatamente fazer os acordos para os projetos, né? E não tinha ninguém que coordenava esse clube? Não. Especificamente? Não, especificamente não. E por último, eu gostaria de saber do senhor se o nome quadrilha organizada, cujo principal objetivo era vencer licitações públicas pagando propina, substitui bem o nome de clube das empreiteiras? Não, acho que isso é uma agressão às empresas que talvez se justifique diante desse quadro, mas não era esse o objetivo, né? Essas empresas não tinham, o objetivo eram objetivos de mercado aí que as empresas juntas tentavam tirar proveito. Mas o senhor acha que era correto? Não era correto, tanto que eu Então poderia ser chamado de quadrilha? Não. Aí uma denominação se dá a que se quiser. Senhor Dalto, o diretor da ONG Transparência Internacional, seu Pascal Fábio, em entrevista ao Estadão, no dia 7 de julho de 2015, ele disse: escândalos estão explodindo na mídia. Ficou mais visível o tamanho astronômico do dinheiro desviado. Se você pensar o impacto dessa verba distribuída para a população, é incrível. Chegou ao ponto crítico onde o tamanho e as implicações em negócios e instituições políticas ficaram insustentáveis. Não se pode ignorar. É uma questão de justiça social. Mas combater corrupção nunca é o bastante. Afirmação do seu Pascal. Ela é como um iceberg, tem sempre mais abaixo. No final das contas, esta é a metáfora. Expõe a corrupção que ela vai derreter. Hoje vemos vários setores da economia que estão sendo financiados pelo BNDES. Em quase todos, ouvimos falar, e muitos deles, de corrupção. E a gente pergunta, né, como acreditar em todos os financiamentos do BNDES são feitos apenas por critérios técnicos. E eu gostaria de fazer 2 perguntas ao senhor. Quais foram os setores em que a Camargo Corrêa pagou propina para atuar? E se todos esses setores de financiamentos, de empreendimentos, tinham financiamento do BNDES? Bom, os que eu conheço, a questão de pagamento, foram os que eu coloquei na minha delação, né, quer dizer, que teve no setor elétrico, no setor de óleo e gás, aí que eu tive conhecimento diretamente disso. E esses casos necessariamente não tinham financiamento. Alguns projetos têm financiamento do BNDES, mas quem toma esse financiamento são as empresas contratantes, né, como eu já falei anteriormente. Mas o senhor sabe informar se de todos esses tinham financiamento do BNDES?
Não sei se todos, mas a grande parte sim, né? O senhor podia citar alguns deles? Belo Monte, a refinaria do Nordeste, outros, o próprio Comperge parece que tem financiamento do BNDES, né? Quer dizer, que esses mega projetos exigem muito recurso e acaba tendo uma participação do BNDES. Né? Obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Sérgio. Concedo a palavra ao deputado Caio Narso, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, o relator que é ausente, mas lembrando ele a tarefa, o relator Zé Rocha também, presidente, ex-presidente da Camargo Correia, senhor Dalto Avancini, gostaria que o senhor prestasse atenção, porque à medida que eu for perguntando, eu gostaria que o senhor pudesse ir me respondendo. Fazer uma lembrança ao senhor, o senhor está aqui convocado sob juramento, e, portanto, se o senhor mentir ou se ausentar com a verdade, ou deixar de falar alguma coisa dizendo que não sabia e depois ficar comprovado que o senhor sabia, se incorreria em um outro crime. Então, gostaria de alertar, talvez fosse melhor o senhor, às vezes, ficar sem responder do que responder uma coisa que não seja verdadeira. Apesar de que eu acredito Vossa Senhoria possa nos ajudar a enfrentar essas questões. O senhor conhece o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Uma figura pública, né? Como figura pública. O senhor tem relação com ele? Jamais. Não. Nunca conversou com ele individualmente, em outra ocasião? Não. Como eu já falei, em eventos públicos de inauguração. Obrigado. Em algum momento eu tive com ele. Nunca teve reuniões com ele? Jamais. O senhor Gilberto Carvalho? Também conheço, né? Era uma pessoa... Não tem relações diretas com ele, nem reuniões. Não. O senhor João Vacari? Não. Não? Não. O senhor conhece o senhor Palocci? Também como figura. Relação nenhuma. Nunca tive com ele. O senhor tem relação direta com algum político que envolveu nessa estrutura de pagamento de propina? Não. Com nenhum político? Nenhum. O senhor nunca teve reunião com ninguém? Não, reuniões, assim, posso até... Para conversar desse assunto, não? Jamais. Nunca tive. E quem que tratava esses assuntos da propina com o senhor? Na Petrobras tinha o vice-presidente, que era o Eduardo Leite, que também participou da relação. E o senhor nunca participou da reunião da propina? Não. Com alguém da Petrobras, não? Não. Não. Com ninguém? Nenhum político? Nenhuma conversa direta? Não. Não, absolutamente não? Absolutamente não. Como eu já mencionei, né, quer dizer... Não, assim, tá bom, obrigado. Eu gostaria de saber se o senhor recebeu algum recurso direto dentro desse esquema de propina para o senhor, além da empresa. Jamais. O senhor poderia me explicar qual relação o senhor tinha com o Banco BNDES? O senhor já teve relação direta com alguém do banco? Não tinha relação. Como eu já falei, tinha uma diretoria, uma vice-presidência financeira. Não, eu já entendi nunca estive sequer no banco. Tudo bem, já entendi que na empresa, quando o senhor não quer saber, tem uma diretoria que o presidente não sabe de nada. Eu nunca fui ao BNDES. Então o senhor nunca foi no BNDES, nunca ligou para ninguém do BNDES, não conhece nenhum nome do BNDES, não passou nada pelo BNDES. Públicos, não, presidente. Não, se conhecer, o que eu digo é representação direta, contato direto, reunião marcada, ida, reunião que foi feita em algum lugar, telefone, nada. Quem poderia conhecer isso em nome da Camargo Correia é quem? O vice-presidente. Como que ele chama? Carlos Ojeda. Carlos Ojeda. Ele que fez a relação da Camargo Correia com o BNDES. Ele era o vice-presidente financeiro responsável por isso. Certo, então ele que conversava com as pessoas. Ou a equipe dele. Agora, o senhor conversava com o vice-presidente a respeito do andamento dos contratos da empresa. Sim. Sim. E o que ele falava para o senhor? Com quem ele tinha contato? O senhor sabe dizer? Não me recordo. Não. O senhor nunca tratou de assuntos com o vice-presidente a respeito da tramitação dos seus casos no BNDES? E com quem que ele conversava nesses assuntos que ele te falava? Olha, atrasou aqui porque tal pessoa não atendeu, está esperando o contrato lá. O senhor já teve esse tipo de conversa? Tinha diversas reuniões com equipes técnicas, tinha apresentações sobre a empresa, ele se relacionava com todo prática, sempre tem uma decisão para ser feita. Eu não me recordo nenhum cara específico. O senhor não se recorda ou não teve? Porque é diferente não se recordar e não ter. Eu tenho certeza absoluta que a empresa e essas pessoas tiveram várias relações e conversas com pessoas do... Mas o senhor não se recorda em falar sobre esse assunto com ninguém deles? Não. Nem em e-mail, nem em mensagem do celular, nem no telefone. Em ocasião alguma, o senhor não se recorda de ninguém que faça relação direta com o BNDES? Exato. Não me recordo de nomes do BNDES que tenham tido relacionamento direto. Então, não se recorda ou não teve?
É diferente. Não, não me recordo. A empresa teve, com certeza. Não, o senhor... Eu não tive. O senhor não teve. Eu não tive. O senhor está afirmando, não teve Isso, nenhuma conversa, mesmo com o seu vice-presidente, a respeito de nomes do banco. Não, certamente o meu vice-presidente em algum momento falou. Eu tive com... Pode ser até com quem? Com o presidente do BNDES. Com quem? Bom, com pessoas do BNDES. Então, o senhor não se recorda um nome exato que fazia relação. Não. Mas o senhor sabe que teve. Claro. Então, ele que manteve a relação direta com o banco. Então, talvez seria importante a gente ouvir ele aqui. Isso aí, Não, é uma pergunta para você, não sabe sim ou não. Como os nossos financiamentos são muito poucos, né? Quer dizer, não, financiamentos muito poucos, mas... de grande relevância aqui. O senhor está falando aqui. Dentro do BNDES, nós somos um... Qual o valor que o senhor recebeu do BNDES, que o senhor acha pouco? Não é questão de... Quanto que é que os contratos, desde que Vossa Excelência, Vossa Senhoria assumiu a presidência, quanto que foi o valor que teve contratos do BNDES na sua gestão? Na minha gestão, assim, o único contrato que foi assinado foi um em 2012, que foram 53 milhões de dólares, e tem um como eu assumi em outubro, em dezembro, teve um de 45 milhões de dólares, como eu mencionei anteriormente. Isso realmente para o senhor que paga 110 milhões só de propina, realmente é um valor baixo. Eu acho que para o Brasil não é. Mas veja bem, eu estou falando sobre uma empresa que faturava 6 bilhões Não, eu estou falando de uma empresa que está fazendo uma corrupção de 110 milhões. Se para o senhor isso não é muito ou pouco, é um juízo de valor de Vossa Senhoria. Nosso não é. Eu acho muito e acho um valor considerável. Se isso aqui não passou pelo conhecimento do senhor, tudo bem. Isso aí nós vamos procurar saber de outras maneiras. O senhor se importaria que a gente pudesse fazer, por exemplo, uma quebra de sigilo no seu telefone, nos seus e-mails, nas suas contas bancárias para comprovar isso? Perfeitamente. O senhor permite? Permito. Então, quer dizer, presidente, nós não precisamos nem passar aqui, porque ele está já até foi liberado. feito. Não, mas a comissão não teve a oportunidade de ver. Então, eu acho que seria até de grande valia que a gente pudesse ter esses sigilos de conhecimento da comissão para a gente poder confirmar a sua versão desses fatos. Perfeitamente. O senhor não era presidente na época do contrato dos 200 milhões de capitais de giro, né? Eu não me recordo se durante a minha presidência nós tomamos algum recurso de capital de giro. Não, tem um recurso aqui na época da... Que ano que é? Se for... Não, eu não sei. Eu fui presidente entre 2007 e 2012. Quem que era o presidente antes do senhor? Antônio Miguel Marques. E ele está onde hoje? Não sei, ele... Não está mais na Camargo. Não. O senhor substituiu ele por quê? Foi uma decisão do acionista. Não, ele se retirou ou foi retirado pelo conselho? Não, foi uma decisão dele com o acionista, não sei qual foi o Ele que se retirou do cargo e depois tinha acionado como presidente. Não sei. O senhor não estava na empresa na época? Não houve uma demissão, isso é uma decisão da empresa, não sei qual foi a... Não, mas é isso que eu estou perguntando. Se ele pediu para sair ou se a empresa pediu para que ele saísse, não sei dizer. Mas o senhor trabalhava na empresa. Trabalhava. E não sabe por que foi substituído. Quais que eram suas características para tirar ele e colocar o senhor que ele não tinha? O senhor não sabe dizer. É uma decisão do Conselho de Administração. O senhor não sabe dizer. Não. Peço para Vossa Excelência. Não, eu concluo meu raciocínio, agradeço as palavras do senhor Dalto Avancini, peço perdão aí por ter me estendido ao tempo. Realmente é uma situação muito trágica para o Brasil, o que nós estamos passando, e tomara que a gente possa, através das informações, avançar para ter encontro com a verdade. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Bebeto, pelo tempo de 5 minutos. Senhor Dalto Avancini, parte dos questionamentos que eu iria dirigir ao senhor Dalto, de certa forma, foram feitos, senhor presidente. Mas eu quero aqui, rapidamente, fazer algumas observações. Primeiro, é verdade que nós temos poucas empresas do porte da Camargo que atuam no mercado de construção no Brasil e que, sem sombra de dúvidas, outras não teriam condição de alcançar projetos importantes na área de Petrobras, na área de infraestrutura, na área de energia, tanto quanto estas empresas, não é? E isso não é um crime. Se nós observarmos em qualquer país, você vai a FCC e tantas outras empresas importantes na França, na Espanha, enfim, tantas outras empresas, são poucas empresas de porte nesses países nós temos e que também disputam, obviamente, parte do mercado da construção globalmente. E esse esforço realizado pelas empresas brasileiras não pode
ser considerado como uma criminalização, esse processo de internacionalização das suas ações, de busca de mercados na América Latina, Caribe, qualquer outro país. Acho que esta é uma coisa que nós precisamos deixar clara, que ao revés do que pensam alguns, isso engrandece a engenharia brasileira, que deve ser objeto de orgulho para os brasileiros, o engrandecimento da engenharia brasileira. Este é um fato. No que tange ao objeto desta própria comissão, relativamente à verificação de que se esses financiamentos realizados pelo BNDES para serviços de engenharia fora, ou mesmo no caso do empréstimo para capital de giro, se há um empréstimo vinculado ao processo de financiamento. Acho que esse é o escopo da nossa própria comissão. E eu queria, então, como base nas respostas aqui já dirigidas pelo senhor Dalto Avancini, fazer algumas observações. A primeira, é claro que nós conhecemos que essas empresas se estruturam com uma série de unidades de negócios e cada uma com um nível de responsabilidade das suas lideranças operacionais, quer seja no âmbito da própria Camargo Correia ou de qualquer outra grande empresa. No entanto, essas empresas, a despeito de terem um conjunto de unidades, líderes operacionais que se responsabilizam por cada uma dessas unidades de negócio, ou aquele líder que, no caso da própria Camargo, da área de óleo e gás, tem uma responsabilidade, esta é uma responsabilidade daquela unidade. No entanto, há uma política de governança estabelecida pelas empresas que é parte da responsabilidade conjunta, independente da liderança exercida por aquele líder naquela unidade de negócio. Se assim o é, objetivamente, os fatos já revelados por Vossa Senhoria, trazidos à tona, e que aqui algumas perguntas lhe foram dirigidas, a minha, talvez, rasa compreensão em relação a esta política de governança me coloca alguns questionamentos que talvez Vossa Senhoria pudesse mais claramente explicar. Ora, se a política de governança, você tem nela estruturada a pessoa responsável pela relação institucional, você tem o diretor, o vice-presidente que assume a área de finanças. Obviamente que tanto no nível dos projetos, quanto no nível das ações relativamente a financiamento, quer seja de alguma área social ou ainda mesmo de financiamento, não é ao alvedrio, não é, da presidência ou da política de governança que existe na empresa. Então, nestas circunstâncias, assim como Vossa Senhoria muito bem revelou ao Brasil esta relação entre os 110 milhões pagos, não poderia deixar de considerar e saber o alcance de alguns desses financiamentos foram feitos ou doações realizadas, inclusive no que tange a própria pergunta anteriormente formulada para o Instituto Lula. Então, esta é uma política de governança, senão ela não seria uma política de governança, seria algo realizado ao alvedrio da própria presidência, a própria presidência da empresa. Claro que aí nós sabemos que tem uma estrutura, presidente do conselho de administração, você tem o presidente da empresa, tem uma estrutura, mas na política de governança isso jamais seria possível em qualquer empresa, e nós conhecemos, todos aqui conhecemos, política de governança não se permitiria a uma falha dessa. Então, você considera então que essas políticas de governança das empresas, primeira pergunta, elas não são para valer ou cada um age isoladamente de acordo com a sua responsabilidade? Não existe? Encerro, senhor presidente. Essa é uma observação. Segunda, ainda relacionada ao banco, claro que os financiamentos realizados para serviços de engenharia e construção, Vossa Senhoria entende que o financiamento realizado pelo BNDES para serviços de engenharia e de construção, na lógica, aí eu diria, de ajudar tanto a expansão das empresas no mercado internacional, mas com um rebatimento no mercado interno, porque você agrega uma cadeia de fornecedores na exportação desse serviço, que obviamente tem um rebatimento no nível da indústria brasileira em função de uma série de fornecedores dessa cadeia que se estrutura. Como é que Vossa Senhoria identifica, é nociva ao país, é benéfica ao país, esta
política de financiamento do BNDES aos serviços de engenharia e construções, o que nós alcançamos com esta política do BNDES em termos de internacionalização das ações da engenharia brasileira e dessas empresas, né, chamadas campeãs do Brasil na área da construção. Agradeço. Deputado Bebeto, passa a palavra ao senhor Dalto Avancini. Bom, em relação à governança, né, deputado, eu concordo plenamente com o senhor. Assim, há uma falha muito grande na governança dessas empresas. Eu, infelizmente, né, eu tinha no último ano dentro da empresa, uma das minhas únicas tarefas, ou da maior tarefa, era exatamente a estruturação de um sistema diferente de governança, até porque, né, em dezembro de 2013 foi quando houve a regulamentação da lei anticorrupção, né, quer dizer, que é uma lei extremamente severa, aí, né, e eu tinha como meta, né, e trabalho criar um sistema de governança para que nós conseguíssemos ter muito mais controle sobre diversas operações. Não é simples numa operação de 6 bilhões em vários países, em todos os estados do país, em mais de uma centena de obras, você ter esse controle. Talvez até por isso, mundialmente, não seja incomum, né, esse setor de construção ser um setor que tem problemas com relação aos casos de corrupção. Acho que talvez pelo volume de recursos que envolvam, né, os grandes projetos de infraestrutura e pela governança. Eu posso citar novamente a Petrobras, como eu falei desde o início. No caso da Petrobras, assim, os pagamentos feitos dentro da obra da RENEST eram feitos por um fornecedor a um terceiro. Então, assim, o que ele recebia, nem o sistema de auditoria da empresa era capaz de pegar, porque havia uma contratação de um fornecedor, o fornecedor recebia e ele que pagava uma comissão a terceiros. Então, não é simples, mas eu acredito fortemente que essas empresas precisam melhorar, né, e tem que criar sistemas de governança muito mais rigorosos para que funcione efetivamente esses controles. Com relação ao financiamento, eu não tenho dúvida da importância de você ter um banco, eu já falei, né, eu mencionei em outras respostas aqui, é importante você ter um banco de fomento, eles trazem valor para essas empresas, quando essas empresas operam internacionalmente, você consegue exportar também produtos daqui para esses países, né? O que eu acho que também precisa ser feito é com bastante critério para que isso seja efetivo, né? Ou seja, que essas exportações de fato ocorram, e para que você gere empregos aqui também e não simplesmente levando um dinheiro barato para um outro país usufruir desse dinheiro, né? Quer dizer, que é um dinheiro da sociedade brasileira. Então, é importante sim, acho que essas empresas, e quando mencionei também, quando elas geram resultado fora, elas trazem esse resultado aqui e vão investir aqui, então deve existir, mas precisa se criar critérios, né? Quer dizer, isso não pode ser a forma, né, com que essas empresas conseguem esses financiamentos, acho que precisa ser uma coisa muito transparente para que a gente tire o maior proveito possível desses recursos. Né? Agradeço, Vossa Senhoria. Passa a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Ed Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Dalton Avancini. Senhor presidente, eu tenho observado, e de uma forma muito especial nesta reunião, de que há uma tentativa de trazer a Lava Jato para dentro dessa CPI. Mesmo porque, quando essa CPI foi instituída, a maioria, ou quase todos nós, em maior ou em menor grau, nós tínhamos a convicção e tínhamos a expectativa de que a CPI do BNDES seria a CPI do fim do mundo. Seria a CPI que traria finalmente a sociedade brasileira às profundezas da corrupção no país. Todavia, o que nós vimos até agora, a bem da verdade, e rigorosamente a bem da verdade, é que esta CPI, por mais que tenhamos nos esforçado, nós vimos aqui, primeiro, imaginávamos de que o BNDES estava pegando bilhões de reais da sociedade brasileira e jogando janela fora, jogando em investimentos que não trariam retorno, ou que o banco ou a sociedade brasileira jamais veria esse dinheiro de volta. E o que nós vimos aqui foi que entre os 5 ou 6 maiores bancos de desenvolvimento do mundo, e aí incluso Alemanha, Japão, Estados Unidos, Coreia, China, o nível de inadimplência do BNDES em comparação com esses bancos rigorosos
que são, nós somos o terceiro dentre os 6. Então, caiu por terra a expectativa de muitos de que bilhões de reais, bilhões de dólares do povo brasileiro estava jogando fora sem expectativa de retorno. Aí veio, mas o governo, os últimos tempos, o BNDES tem pegado o dinheiro que poderia estar financiando projetos aqui dentro e tem priorizado os financiamentos lá fora. Novamente, a tese caiu por terra quando nós descobrimos que governos passados chegaram a investir até 18% do montante investido pelo banco lá fora, 18%. Atualmente, não chegamos a 2% deste montante. Novamente, uma tese. Aí, não, porque se investe em países com afinidade política e ideológica. E, novamente, eu tive o cuidado de levantar os países de ontem e os países de hoje, e nós vemos que estão dentro do mesmo contexto. Países africanos, países da América Central e países latino-americanos, e vai por aí, porque são os tomadores de empréstimo desse gênero no mundo inteiro, quer seja do Banco Estatal Brasileiro, do Banco de Desenvolvimento Brasileiro ou do Banco de Desenvolvimento Alemão ou japonês. São os mesmos clientes. E então, nós vemos aqui agora um esforço, né? Talvez até por não termos encontrado até agora um link, algo realmente substancial que traga a expectativa, que traga a consolidação daquela expectativa de que o BNDES era um saco sem fundo. Nós vemos aqui os financiamentos rigorosamente com seus pagamentos em dias, pelo menos foi o que o BNDES cansou de dizer aqui nessa mesa e até hoje não apareceu ninguém para dizer o contrário, eu tenho que tê-la como verdadeira. Daí, nós hoje estamos no esforço aqui de trazer a Lava Jato finalmente para dentro da CPI do BNDES. E aí é que eu quero perguntar ao senhor Walter se a empresa dele também, a exemplo dos empréstimos que tomou do BNDES, a exemplo de outras empresas, se a Camargo Correia também pleiteou e conseguiu empréstimo de outros bancos, bancos privados aqui dentro do Brasil e bancos lá fora também, bancos estrangeiros, né? E se positiva essa pergunta, qual foi o nível de exigência de uns dos outros e do BNDES para a consignação desses mesmos financiamentos? Se o senhor, em positivo, a minha pergunta, se o senhor via uma facilidade que o banco do BNDES oferecia à sua empresa, talvez aí essa facilidade obrigatoriamente teria a ver com risco ou com influência política, qual dos dois, ou se os dois, em relação a possíveis empréstimos, se positiva a resposta, de outros bancos. E eu pergunto ainda, se quando a Camargo Correia ia tomar empréstimo do BNDES para esse ou para aquele projeto, se nessa discussão, e o senhor aqui já falou que não era o senhor que tratava disso, mas eu quero insistir para que nós possamos afastar essa questão do Lava Jato com a questão do empréstimo de BNDES. Se nessa discussão tinha percentual envolvido, como o senhor declarou aqui que tinha no caso da Petrobras. Segundo, se o BNDES, quando ia contratar empréstimo com o senhor, se o BNDES fazia rigoroso levantamento e discussão de preços de obra com a Camargo Correia para a consignação dos empréstimos. Então, são essas minhas perguntas, senhor presidente. Agradeço. Deputado Edio, passo a palavra ao senhor Dalto Avancini. Bom, com relação a... Eu queria reiterar só que assim, a Camargo, nesses casos, ela não era a tomadora final do empréstimo, né? Quer dizer, quem era o tomador são os governos ou são as empresas que nos contrataram, né? Quer dizer, então nós não éramos tomadores desses financiamentos. Eu não me recordo essa questão do financiamento da capital de giro, né? Que foi mencionada pelo deputado,
Mas eu afirmo que assim, o rigor do BNDES com esses financiamentos era muito grande, assim, a ponto de nós não recebermos, e isso era um problema discutido internamente, assim, necessidade de pôr capital em projetos, porque não saía o financiamento do BNDES em função do rigor que ele tinha para fazer as análises, para os critérios que o banco tinha, para conceder o financiamento até para os governos de outros países. Né? Quer dizer, então, rigor do BNDES o senhor julga compatível com o rigor dos bancos privados, os mais exigentes do mercado? Com certeza absoluta. Assim, eles tinham um rigor muito grande, né? Quer dizer, não era fácil, né, assim, fazer qualquer recebimento. Por exemplo, às vezes, quando a Caixa Econômica financia algum terceiro, alguma prefeitura, assim, os critérios do BNDES eram mais rigorosos do que da Caixa, então, assim, não havia nenhum tipo de facilitação por parte do BNDES, muito pelo contrário. Com relação a preços, né, quem faz nessa checagem dos preços e quem verifica os preços é o contratante, né? Quer dizer, eu acredito que o banco tem alguns critérios dele de análise, mas não é o banco quem faria esse levantamento, o banco teria até dificuldade para chegar a exceto um exagero, mas nesses contratos nenhum deles tem nenhum tipo de exagero, né? Quer dizer, então o banco não teria muito como fazer essa checagem, né? Quer dizer, o contratante é que tem os critérios dele para análise desses preços aí, né? Senhor presidente, com a devida vênia de Vossa Excelência, eu faço, até pelo encaminhar das respostas do depoente, eu faço um questionamento que eu gostaria que Vossa Senhoria usasse do mais sagrado que lhe tem de verdade. O senhor vê algum link entre Lava Jato e esses empréstimos que o BNDES fez à sua empresa ou a outras empresas? Não, no caso da Camargo, eu afirmo com nenhum link. Não há nenhum link? Nem na esfera política? De forma alguma. Ok, estou satisfeito, presidente. Agradeço, deputado Edio. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Alexandre Baldi. Boa tarde, senhor presidente, deputado Marcos Rota, senhoras e senhores deputados, senhor Dalto Avancini, ex-presidente da construtora Camargo Correia. Gostaria de fazer breves perguntas. O senhor, enquanto presidente da empresa Camargo Correia, cujo faturamento de 6 bilhões de reais, com outras atividades industriais, dentro do grupo da holding familiar da família Camargo, já conseguiu algum empréstimo bancário no Brasil com capital de giro com juros de 3,8 ao ano? Eu não sou especialista na área financeira, mas realmente é uma taxa muito boa. Não sei se em algum caso chegou a ter essa taxa. O senhor era presidente da companhia. O senhor já tem conhecimento de algum dia o senhor ter entrado ao Bradesco, ao Itaú, ao Santander, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, e ter conseguido um empréstimo para capital de giro com juros de 3,8% ao ano? Não me recordo. O senhor tem alguma notícia de algum empréstimo que tenha a taxa de juros próxima a isso para capital de giro? Como eu falo, não sou especialista na área financeira. Mas com certeza, para ser presidente de uma companhia de 6 bilhões de reais, o senhor entende perfeitamente a área de finanças. Perfeitamente não, minimamente. Mas eu não acredito que a família Camargo, com uma tradição de mais de 50 anos dentro do setor, colocará um presidente que não toma conhecimento do que é negociado, da estruturação financeira e principalmente de captação de recursos. Eu posso afirmar que é uma taxa muito boa. Então, o senhor não tem ciência de que possa existir taxa igual no Brasil de qualquer banco privado? Não conheço. Então, o senhor acredita que possa haver qualquer tipo de vínculo entre um empréstimo concedido para capital de giro, uma taxa que não existe no mercado brasileiro? Porque eu ouço aqui perguntas no sentido de que o BNDES é realmente um mar de rosas. São empréstimos que foram concedidos que realmente ajudaram a economia. Todos foram extremamente corretos, né? E não há link com a Lava Jato. Ora, o senhor acredita que o projeto da refinaria Abreu Lima sairia do papel se não houvesse o BNDES? Não, mas isso é uma decisão do governo, né? O senhor acredita que ele sairia do papel se não houvesse o BNDES? Depende do que o senhor acredita que o projeto estaria de pé sem o BNDES? A Petrobras poderia, naquele momento talvez sim. O senhor acredita que um projeto como o Belo Monte se concretizaria sem o BNDES? Com as tarifas de energia que foram colocadas, talvez não. Então, elas só foram realizadas porque o BNDES
financiou e estruturou financeiramente essas operações? É possível. Então, eu acredito que essa CPI do BNDES que nós investigamos aqui, doutor Adalto Avancini, ela tem correlação com a Operação Lava Jato, sim, porque, obviamente, obras que foram superfaturadas e motivos de pagamento de propinas, assim como Vossa Senhoria já declarou em vossa delação premiada, elas foram financiadas pelo BNDES. Então, elas estão correlacionadas com o financiamento, a estruturação financeira de o banco que aqui, ora, nós investigamos. O senhor tem conhecimento se o ex-presidente Lula já utilizou algum avião da família Camargo ou da companhia Camargo Correia em alguma operação? Não, desconheço. O senhor já tem conhecimento se ele frequentou alguma fazenda do Grupo Camargo em algum local no Brasil, seja no Pantanal, seja em qualquer outro? Que eu tenha participado, não. Qual era o contato do senhor, de Vossa Senhoria, com os acionistas da companhia? Qual era a previsão de reuniões agendadas com a família Camargo e a quem a Vossa Senhoria se reportava diretamente à família? Eu me reportava ao conselho da empresa, né, e durante o período em que eu fui presidente, alguns acionistas foram membros do conselho. Então, qual era o contato de Vossa Senhoria? Meu reporte ao conselho da empresa era bimensal, às vezes até mensal, dependendo do período. E eram reuniões formais do conselho em que eu participava, que eu reportava os resultados da empresa, né? Bem, eu agradeço a Vossa Senhoria pelas respostas. Eu acredito que aqui, dentro a ele, senhor presidente, já está de bom tamanho. E acredito que o BNDES foi marcha de manobra para que construções, operações gigantescas que culminaram na Operação Lava Jato fossem realmente utilizados. Então, eu discordo da opinião de muitos para que diz que nós não temos nada aqui a investigar, que aqui simplesmente estamos passando o nosso tempo. Nós assistimos aí nesses dias, não é isso, deputado Miguel, que houve o tráfico de influência por parte do ex-presidente Lula, documentos que foram publicados nos veículos, foram colocados à disposição de toda a sociedade. Obviamente que nós temos muito o que investigar, nós temos muito aqui o que revelar, porque quase R$500 bilhão em dinheiro público foi colocado no BNDES, senhor Adalto Avancini. Então, o senhor, como presidente de uma grande companhia, o senhor tem ciência de que nós temos aqui a responsabilidade de averiguar se ex-presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva se beneficiaram e porque, obviamente, uma empreiteira que concorria com a de Vossa Senhoria pagava viagens em voos internacionais de 600, 700 mil reais simplesmente para proferir palestras, sendo que o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, cobra por uma palestra $250 mil. Então, quer dizer, eu não acredito que o nosso, apesar do respeito que tem pelo ex-presidente Lula, possa ir à África para proferir uma palestra com custos acima de R$1 milhão para uma empresa privada que tenta buscar aí financiamento, principalmente com recursos do BNDES. Então, eu agradeço, senhor presidente, eu espero que a gente possa avançar muito nessa CPI, porque nós temos uma grande responsabilidade com a população e nós temos, sim, aqui formatos e, principalmente, muita investigação para que se apure definitivamente o que foi feito com o dinheiro público no BNDES e o tráfico de influência que foi realizado pelo ex-ministro Fernando Pimentel, ex-ministro Antônio Palocci e, principalmente, pelo ex-presidente Lula. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Baldi. Queria agradecer a presença do seu Adalto Avancini, a quem dispenso já das suas obrigações com essa CPI, agradecer a assessoria jurídica que aqui está, agradecer às senhoras e senhores parlamentares e agradecer em especial ao juiz Sérgio Moro, que foi através da sensibilidade dele, que autorizou a vinda do seu Adalto Avancini a esta comissão, que nós pudéssemos hoje promover essa oitiva. Agradeço a presença dos senhores e das senhoras. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando nova reunião para quinta-feira, dia 8 de outubro, às 9h30 da manhã. Está encerrada a presente reunião.